E então aqui como que a gente pode analisar os SNPs, né? No caso, os polimorfismos de um único nucleotídeo. Molecularmente, os SNPs podem ser olhados dessa forma, né? Nós temos uma dupla hélice de DNA, né, com as suas posições, como eu falei. Cada par de bases aqui que pareia por interações de hidrogênio, empilhamento de bases, ele representa uma posição no genoma deste organismo, e aí nós temos uma dada posição que eventualmente por algum processo de mutação foi então trocado, por exemplo, né, entre uma das bases, foi trocada a posição de G para A. E aí então isso acarreta que no evento posterior de replicação, né, dessa fita, usando essa fita como molde, nós podemos então ter, ao invés da posição ser C, né, citosina, nós temos então a timina, né? O que pode acarretar uma série de eventos, como por exemplo as denominadas mutações não sinônimas, né? Que depois nós vamos, nas próximas aulas, falar mais a respeito. E aí, então, experimentalmente, como nós podemos ver isso? Usando a técnica de Sanger, né? Baseando-se na emissão de fluorescência, né? Cada coloração aqui representa um fluorófilo diferente, com diferentes intensidades de emissão de fluorescência, né? Quanto maior a intensidade, mais preciso é, no caso, a detecção desse fluorófilo. Quer dizer que realmente o fluorófilo é de fato, por exemplo, nesse caso aqui, correspondente ao dideoxinucleotídeo de adenina, né? Ou aqui, por exemplo, correspondente ao dideoxinucleotídeo de citosina, dentre outros. E aí, então, aqui é representada essa mesma sequência, tá? Então, se nós mudamos aqui, por exemplo, nós mudamos de G para A, né? Então, aqui, se a referência era G, tal como está aqui, e mudou-se para A, no caso, nós teremos, então, que uma amostra 2, que seja um consenso entre as duas, terá, então, um nucleotídeo degenerado, ou seja, ele pode ser tanto uma purina do tipo guanina, ou uma purina do tipo adenina, ok? Então, esse E representa essa degeneração, né? Se nós considerarmos que essa amostra 2 é uma amostra de consenso entre ambas, tá? E aí, o SNP aqui ele pode representar, por exemplo, ganhos ou perdas funcionais, dependendo do papel dessa sequência no genoma do organismo. E aí nós temos então mais uma técnica, né? Apesar de ter sido desenvolvido mais recentemente, né, e basear-se ainda em hibridização, o DART, ou a técnica de arranjo de diversidade, foi desenvolvido sem conhecimento prévio de sequência. Olha que interessante. Nós temos então, em pleno século XXI, nós temos que existe um marcador sem conhecimento prévio de sequência, né, baseado em hibridização, mas porém com um alto grau de discriminação. Um alto grau de discriminação de indivíduos em uma população, justamente porque essa técnica se baseia em arranjos ou microarranjos, por exemplo, né, uma variação dos microarranjos. E aí, então, essa técnica de arranjo de diversidade, ela se baseia sobretudo na hibridação do DNA, né? E aí ela é muito utilizada justamente porque nós não usamos genomas completos, tá, gente? Para que a gente possa comparar indivíduos entre si. Mas, no caso, ela se baseia em apenas uma amostragem, né? A denominada representação genômica de determinadas espécies. Então, se nós tomarmos apenas uma parte, uma fração do genoma de um organismo e compararmos com diversos organismos, com o genoma de diversos organismos, nós podemos então detectar a partir dessa porção, nessa porção especificamente, se ocorre então polimorfismo ou não, ok? Então, por que, professor, que uma técnica usando, no caso, um marcador sem conhecimento prévio de sequência, baseando-se em hibridização, ainda foi muito utilizada no século XXI, né? Já nos idos dos anos 2000? Justamente pela questão da escalabilidade, né? Pois ela poderia ser realizada em larga escala, e aí verificando polimorfismos em grandes populações, né? E sendo aplicada, por exemplo, né, para algumas espécies na produção dos chamados mapas genéticos, que davam, por exemplo, as posições em termos de distância genética dos genes entre si, medindo-se a partir da distância em centimorgans, né, lá da genética.
Bom, então aqui a visão geral do princípio da tecnologia de arranjo de diversidade. Nós temos então que um indivíduo tem então o seu conjunto cromossômico, que organiza o seu genoma, né? E aí, né, esse conjunto cromossômico ele é passado, digamos, por uma peneira, né, por uma pré-filtragem. Isso então para nos proporcionar uma redução na complexidade do genoma desse organismo, né. Nós queremos analisar somente uma parte do genoma, né, uma parte que pode ser polimórfica e que provavelmente será polimórfica desse organismo, né. Então nós fazemos etapa de peneiragem, né, no caso, ou de amostragem, fazendo então a redução da complexidade do genoma do organismo, em que nós selecionamos apenas uma fração desse genoma, baseado em algum critério específico, como tamanho do fragmento, que era o mais utilizado, né? Após um processo de digestão por enzima de restrição, né? E aí nós temos então apenas uma parte entre 0,1 a 10% do genoma representado aqui. E aí essa parte que nos interessava então comparar com outros organismos. Por quê? Analisar o genoma completo era praticamente impossível, porque todo o genoma poderia então ter um grau de discriminação muito menor, baseando-se apenas em hibridização, do que usando uma representação, tá? E aí então até pela própria técnica, né, como os fragmentos eram menores, né, e em menor abundância, era muito mais fácil nós obtermos a hibridização, usando esses fragmentos, de uma pequena parte do genoma. E aí, a essa redução, né, a essa representação, essa parte pequena do genoma, nós dávamos o nome de representação genômica, né. E aí, na representação genômica, nós temos então fragmentos que são comuns a todos os indivíduos, por exemplo, né? Se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma espécie de planta, né? Nós pegarmos aí, no caso, uma espécie que se relaciona com uma outra espécie muito próxima, ou então variantes, né? Cultivares dentro de uma mesma espécie de planta. Nós teremos então que boa parte dos fragmentos serão comuns a todos os indivíduos, pois eles são bem relacionados, mas uma pequena parte é polimórfica, tá? E está presente apenas em alguns indivíduos. E é essa parte, então, que será usada para a discriminação, contida dentro da representação genômica. E aí, então, nós podíamos determinar o genótipo, né? Ou seja, a ordenação específica, a característica polimórfica de um dado indivíduo dentro de uma população, detectando por presença e ausência a presença de fragmentos polimórficos. Através, então, da hibridização desse pequena porção, né, de 0,1 a 10% do genoma, né, a partir de microarranjos, contendo cópias das sequências polimórficas. Nós também iremos entrar em detalhes um pouco mais sobre o DARTs, né, nas próximas aulas, para reforçar esse conceito para vocês. Bom, e aí o advento de novas tecnologias de sequenciamento de DNA, né, os famosos NGS, ou sequenciamento de nova geração, que vieram, né, a público, né, disponíveis para o mercado a partir de 2005, proporcionou o desenvolvimento de novos marcadores moleculares. Sobretudo, o aumento da disponibilidade de dados de SNPs, tá? Pois os SNPs agora eles poderiam ser obtidos em larga escala. E os SNPs apresentando-se como os marcadores de maior resolução, pois era variante de apenas uma única posição, né? Sem perda ou ganho de posição, nós poderíamos então obter esses NIPs em larga escala, ou seja, aumentando a resolução e aumentando a escalabilidade. A capacidade de detecção de marcadores de DNA, como microsatélites, né, e os SNPs, mesmo os microsatélites, eles também foram muito utilizados, associados aos NGS, tá? Então, essa capacidade aumentou significativamente após o advento dessas técnicas, né? Tais como as utilizadas pelo sequenciador da Illumina, o sequenciador da PacBio, o sequenciador da Oxford Nanopore, entre outras empresas, né, e outras tecnologias desenvolvidas. E aí, os marcadores moleculares baseados em genomas inteiros foram desenvolvidos para organismos modelo, né? E aí, então, nós tínhamos então agora a última fronteira dos marcadores, né?
Nós tínhamos a resolução mínima e a capacidade máxima, que era realmente o genoma completo. E aí esses genomas completos foram realmente disponibilizados, sobretudo para os ditos genoma modelo, né? No caso do organismo modelo, tal como o genoma humano, o genoma de determinadas plantas, né? De camundongos, dentre diversos outros organismos. E aí, os marcadores em larga escala, tal como, por exemplo, transcriptomas, genomas, né, puderam ser desenvolvidos baseados nessas técnicas robustas de NGS. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, na próxima aula, nós continuamos falando agora para dar fechamento a uma parte importante, não tão utilizada hoje em dia, mas que também foi muito importante dos marcadores moleculares, que são os marcadores baseados em proteínas, tá? As proteínas com atividade catalítica, que são as isoenzimas, ok? Gente, então, muito obrigado. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço.